Olá, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Nós queremos, antes de mais nada, homenagear as nossas mães, as mães de nossa igreja, e desejar a todas que todas as bênçãos de nosso Senhor possam alcançar a vida de nossas irmãs. Que Deus abençoe a todas, em nome de Jesus. Vamos, meus irmãos, dar sequência aos nossos estudos, às nossas pregações, aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E eu gostaria já de convidar os amados, onde quer que estejam nesta hora, para abrirem comigo, por favor, a palavra de Deus. Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 5. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 9. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos nesta hora nos submeter à tua autoridade, à tua soberania, e reconhecer, ó Pai, a tua grandeza, o teu poder sobre nós, e nos submeter, Senhor, à direção de tua palavra. Fala conosco, ó Deus, nos alimenta, nos conduz segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Alcança, Senhor, nosso coração com tua poderosa palavra, e que possamos recebê-la como de fato é, a palavra de Deus. Nos orienta, Senhor, nos conduz, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, seguimos então com a graça de Deus, aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Meus queridos, esse texto que nós separamos aqui do capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 9, é mais um desdobramento do princípio bíblico que Paulo já estabeleceu antes, no capítulo anterior, capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo estabelece um princípio dentro da igreja, que todos os irmãos deveriam se submeter, se sujeitar uns aos outros. Agora o apóstolo Paulo, depois de ter aplicado esse princípio nos diversos relacionamentos da igreja, no relacionamento que nós temos uns com os outros no ambiente da igreja, nos relacionamentos de esposa com o marido, filhos e pais, agora o apóstolo Paulo aplica esse princípio de sujeição mútua entre os irmãos nos relacionamentos de trabalho entre o empregador e o empregado. Isso por si só, meus irmãos, já era um grande escândalo, um grande avanço para a sociedade daquela época, pois, conforme o pensamento da época, ensinado pelos filósofos gregos, os senhores, os empregadores, os patrões não deveriam ter nenhum tipo de amizade ou de relacionamento amistoso com seus servos ou empregados. Todavia, meus irmãos, por mais comum que possa ser na sociedade, aqueles que conhecem a Jesus, que tiveram um encontro de salvação com o Senhor Jesus e que receberam a plenitude do Espírito Santo, não pode permitir nem assimilar nenhum tipo de injustiça, nenhum tipo de pecado nos seus relacionamentos. Mesmo que sejamos patrões, empregados ou servos, nos nossos relacionamentos nós devemos manifestar a plenitude do Espírito Santo. O foco do apóstolo Paulo aqui nesse texto, meus irmãos, é demonstrar como crentes cheios do poder do Espírito Santo podem e devem fazer diferença real nos relacionamentos de trabalho entre patrões e funcionários, revelando com isso, meus irmãos, a presença do reino de Deus na vida e através da vida do povo de Deus no mundo. Para isso, meus queridos, nós queremos, com base nesse texto, com base nesta passagem, tratar do seguinte tema com os irmãos: como o Espírito Santo pode fazer diferença nas relações de trabalho do povo de Deus.
nós vamos tratar aqui de 2 pontos específicos, meus amados irmãos, nesse texto aqui. A plenitude do Espírito Santo na vida de um funcionário cristão e, assim também, a plenitude do Espírito Santo na vida de um patrão cristão. Como que um funcionário cristão manifesta a plenitude do Espírito Santo, manifesta o governo e o reino de Deus na sua vida, e em contrapartida, como também um patrão cristão, um empregador cristão, ele vai manifestar a plenitude do Espírito, a condução do reino de Deus em sua vida, por meio do seu trato com os seus funcionários. Tratemos então, meus irmãos, em primeiro lugar aqui, da plenitude do Espírito Santo na vida de funcionários cristãos. Como que isso deve acontecer? Meus queridos, nós vimos aqui Paulo trata do versículo 5 até o versículo 8, especificamente de como esta plenitude do Espírito, o governo do Espírito Santo, se dá na vida dos servos, aqueles que são na condição de servos ou de empregado, como que estas pessoas que conheceram a Jesus, que receberam o Espírito Santo em seus corações, como que eles devem se portar, como eles devem se comportar, e principalmente aqui em relação aos seus patrões. É fato, meus irmãos, aqueles que conhecem um pouco mais desse texto e podem se aprofundar numa pesquisa aqui mais detalhada desses versículos, vão perceber que os servos aqui se tratam mesmo de escravos. No contexto do apóstolo Paulo, o Império Romano, havia muitos escravos. Mas certamente, meus irmãos, mesmo que nós não estamos hoje, graças a Deus, num contexto em que se permite a escravidão, não há servos no sentido aqui literal do termo como escravos, mas há funcionários, há empregados, há empregadores, há o relacionamento de trabalho. E nós queremos então aqui perceber e tirar princípios desse texto para sabermos como que esta relação de trabalho se dá de acordo com a vontade de Deus. Meus amados irmãos, então de fato esse texto ele se aplica sim para os nossos dias. Ele foi aplicado nos dias do apóstolo Paulo, em que havia outras relações de trabalho, e ele é aplicado também a nós nos dias de hoje. O primeiro ponto a ser tratado nesse texto aqui é como que os empregados, os funcionários, devem se comportar em relação ao seu trabalho, ao trabalho que ele desenvolve, às obrigações trabalhistas que estão sobre sua responsabilidade, como eles devem lidar com os seus patrões. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo estabelece alguns princípios. O primeiro deles é que, além de apenas cumprir ordens, o funcionário cristão ele deve buscar glorificar a Deus por meio de seu trabalho. Paulo trata isso de 2 maneiras muito práticas e estabelece aqui, versículo 5: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com que? Temor e tremor. O funcionário cristão deve cumprir suas obrigações com temor e tremor, segundo aqui a palavra de Deus. E o que isso significa para nós? Como que nós vamos desenvolver o nosso trabalho, como vamos desempenhar as nossas funções com temor e tremor? O que quer dizer isso? O apóstolo Paulo, meus irmãos, está recomendando aqui para os cristãos, e em especial os funcionários, que nós devemos tomar o cuidado para não nos tornarmos apenas cumpridores de ordens, mas devemos exercer estas funções e cumprir com estas obrigações impostas por nosso trabalho, por nossos patrões, com temor e tremor, ou seja, como quem faz para Cristo. Esta referência, temor e tremor, é uma referência da obediência e da reverência que nós temos para com Deus, e é usada aqui pelo apóstolo Paulo no contexto específico da relação de trabalho. Portanto, meus irmãos, o que está dito de forma simples é que nós devemos desempenhar o nosso trabalho como quem trabalha para Cristo, como quem está desempenhando uma obrigação para Cristo e não unicamente para os homens. Devemos, por meio deste trabalho, glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que está dito. Façam o seu trabalho como quem faz para Jesus Cristo. Isso quer dizer com temor e tremor, fazendo isso diante de Deus. Meus amados irmãos, o que está posto para nós é que nós não devemos buscar agradar aos homens unicamente, mas
a razão de nosso trabalho, de nosso empenho, desse temor e tremor, está no fato de agradarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos, em primeiro lugar, prestar contas de tudo o que fazemos do nosso tempo, da nossa vida e, inclusive, do nosso trabalho. Geralmente, nós dispensamos aí 8 horas diárias de trabalho durante a semana e, certamente, o Senhor quer saber como nós usamos esse tempo de nossa vida, essas 8 horas diárias de trabalho, ou 6, depende da profissão de cada um, mas o que está dito aqui é que o Espírito Santo também, ele quer agir e controlar nossas vidas neste ambiente. Nós não podemos deixar Cristo no ambiente aqui do templo, o Espírito Santo aqui dentro do ambiente do templo, e só se encontrar com Ele novamente no próximo domingo, não. Quando nós saímos deste ambiente de culto, nós também caminhamos e saímos daqui com Cristo. Cristo permanece nos nossos corações, Ele permanece governando e guiando as nossas vidas além da porta do templo. E é isso que nós temos que entender. Meus amados irmãos, em segundo lugar, o apóstolo Paulo, ele diz que o funcionário cristão deve cumprir suas obrigações com sinceridade de coração, fazendo com temor e tremor, versículo 5, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. O que isso quer dizer? Na sinceridade do vosso coração. O que o apóstolo Paulo diz é que os funcionários que são crentes, que querem manifestar a presença do reino de Deus através do seu trabalho, através da sua vida, eles não servem apenas à vista das pessoas. Eles não fazem o seu trabalho bem feito apenas quando as pessoas estão vendo, mas mesmo na ausência de seu patrão, mesmo na ausência da vigilância das pessoas, nós desempenhamos e devemos desempenhar o nosso trabalho como quem faz para Cristo, com zelo, com honestidade, com sinceridade diante do Senhor. Meus queridos irmãos, não nos enganemos. Em nome de Jesus Cristo, nós devemos entender isso de uma vez por todas. O nosso trabalho, o qual classificamos erroneamente como secular, o nosso trabalho, ele é espiritual. O nosso trabalho também é sagrado. E nós servimos a Deus por meio dele. Historicamente, nós cometemos esse erro de considerar somente o serviço do pastor, o serviço religioso, como algo espiritual e sagrado. Mas os reformadores estabeleceram isso muito bem feito, de que também o trabalho do padeiro, o trabalho do político, o trabalho do servidor público, do professor, tudo isso também é espiritual. E nós servimos a Deus por meio de todas essas profissões, de tudo que nós fazemos. Desde alguém que trabalha com zeladoria, que trabalha com limpeza, desde essas funções mais básicas até funções mais complexas, como o trabalho de um médico, de um engenheiro. Em tudo isso, nós devemos glorificar o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a forma como nós desempenhamos o nosso trabalho, seja ele na firma, na prefeitura, seja ele no comércio, em qualquer lugar, como empregado doméstico, não importa o lugar e não importa a função. Em todas estas áreas, nós devemos buscar primeiramente glorificar o nome de nosso Deus. A excelência de nosso trabalho glorifica o nome de Deus. Ele, o nosso Senhor, é o principal interessado na excelência de nosso trabalho. Não é somente o nosso empregador ou o nosso patrão que está interessado num trabalho bem feito, na excelência de nossa função, mas primeiramente o nosso Deus. E é Ele que nós devemos primeiramente prestar contas de nosso trabalho, meus irmãos. Glorifiquemos a Deus por meio de tudo o que nós fazemos. Glorificamos, meus irmãos, o nosso Senhor, além de orações, de louvores, da adoração prestada no ambiente do culto. Deus também quer ser glorificado por nós em tudo o que nós fazemos, especialmente no nosso trabalho diário. Meus amados irmãos, resumindo aqui esta parte, quando um bom
zeloso e fiel funcionário exerce a sua função, nisto o Senhor Jesus Cristo, o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. E infelizmente o contrário disso também é verdadeiro. Quando um crente se torna um mau funcionário, chega atrasado no seu trabalho, não cumpre as suas funções com zelo, com dedicação, não dá o seu melhor, assim também o nome de Cristo é desonrado. Meus amados irmãos, prestemos bem atenção como nós temos sido e manifestado o nosso cristianismo, como nós temos manifestado o reino de Deus no lugar onde nós passamos 8 horas do nosso tempo durante o dia. Será que nós estamos dando um bom testemunho do Evangelho, um bom testemunho de Cristo, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que trabalhemos em uma sala fechada e que estejamos só nós e um computador? Ali Deus nos vê, ali nós estamos diante de um palco espiritual, no qual nós damos testemunho para o universo. O universo celestial está testemunhando as nossas vidas, e mesmo ali nós temos a oportunidade de glorificar o nome de Deus. Meus amados irmãos, o terceiro ponto desta parte da função do funcionário que o apóstolo Paulo trabalha aqui é a das recompensas. O nosso trabalho não é vão. Observem o verso 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Meus amados irmãos, conforme aqui o verso 8, para finalizarmos esta primeira parte, nós devemos estar certos, nós devemos estar convictos de que o nosso trabalho não é vão. Nada que nós fazemos ou desempenhamos é vão. Um funcionário fiel, zeloso, não ficará sem a sua recompensa. Talvez, meus irmãos, muitos de nós estejamos desanimados com o nosso trabalho, porque o nosso patrão não reconhece o nosso esforço, nós não recebemos bonificações ou por produtividade, não há um incentivo para que nós venhamos a melhorar enquanto funcionários, incentivos financeiros. Mesmo assim, mesmo sem ter um retorno financeiro, mesmo sem ter o nosso trabalho reconhecido ou valorizado como deveria, nós devemos, meus irmãos, entender que mesmo que não recebamos uma recompensa material, nós seremos recompensados pelo nosso Senhor. Ele promete isso em sua palavra. Aquele que exerce bem a sua profissão, como quem faz para glorificar a Deus, este receberá do Senhor a sua recompensa, de inúmeras formas. Obviamente, meus irmãos, nós não estamos aqui para diminuir a recompensa material. É lógico que nós queremos ganhar mais e ter o nosso trabalho, a nossa profissão valorizada, melhor remunerada. Mas se isso não acontecer, isso não deve ser uma razão para nós desmotivarmos ou exercermos a nossa profissão de maneira relaxada e de qualquer jeito. Meus queridos irmãos, nós não podemos permitir que a maldade das pessoas, que a ingratidão das pessoas determine o nosso caráter. O nosso caráter não é determinado pelas pessoas, o nosso caráter é determinado pela presença do Espírito Santo. O nosso caráter é determinado pelo relacionamento que nós temos com Cristo. E se de fato nós temos um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo, a nossa motivação para ser fiel, para ser sincero, para ser verdadeiro, para dar o nosso melhor em tudo que nós fazemos, não está na recompensa financeira e nem está no elogio dos homens, mas está no fato de nós agradarmos o nosso Senhor. Que seja essa a nossa motivação, que seja essa, meus irmãos, a nossa intenção, o nosso desejo, glorificar o nome de nosso Deus em tudo o que nós fazemos. Na aula que nós ministramos no colégio, no ofício que eu digito, no meu departamento de administração, não importa o lugar, na calçada que eu estou varrendo, em tudo, meus irmãos, nós devemos buscar a glória de Deus. E certamente, se nós agirmos deste modo, nós seremos recompensados pelo Senhor, nós alcançaremos então a graça de nosso Deus. Ele certamente vai nos abençoar muito além do que nós merecemos. Nós já temos sido abençoados pelo Senhor e a sua palavra nos promete ainda mais bênçãos e recompensas. Aqueles que buscam a glória de Deus certamente
a receberão, a encontrarão. O nosso Senhor não permitirá que nosso trabalho seja vão. Tudo que nós fazemos para o Senhor tem a sua devida recompensa. Meus amados irmãos, feito isso, estando claro aqui para nós qual é a maneira de um funcionário manifestar Cristo no seu trabalho, dar testemunho verdadeiro do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo, partimos agora para a segunda parte desta palavra, a plenitude do Espírito Santo na vida de um patrão crente, versículo 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Meus amados irmãos, os crentes devem estar certos de que, na condição de patrões, eles têm um dever para com Cristo, eles têm uma responsabilidade para com o Senhor. Nós, enquanto na condição de patrões ou de empregadores, nós temos ali uma expectativa do Senhor na maneira como nós tratamos os nossos subordinados. E como isso deve acontecer? O apóstolo Paulo se dirige agora, ele tratou de forma exaustiva e detalhada acerca do serviço do servo fiel, do bom funcionário que busca honrar a Cristo. Agora ele trata da outra ponta, como esses patrões, que também certamente eram cristãos, deveriam corresponder a este bom trato, a este respeito, a esta consideração por parte de seus servos ou funcionários. E o apóstolo Paulo vai tratar aqui de alguns princípios que devem regular o trato dos patrões cristãos para com os seus subordinados. Primeiro princípio que ele estabelece é o princípio da igualdade. E vós, senhores, fazeis o mesmo para com eles. Meus amados irmãos, Paulo já havia tratado de maneira indireta da questão da divisão racial no capítulo 2, quando ele disse que judeus e gentios constituem um só corpo em Cristo, são irmãos em Cristo. Agora, de uma maneira também mais sucinta, ele trata aqui da divisão social. Não pode existir diferença entre o patrão e o empregado. Por quê? Há um princípio estabelecido na palavra de Deus, que é o princípio da igualdade. Todos perante Deus são iguais, foram criados à imagem e à semelhança do Senhor. Portanto, ninguém deve se exaltar acima dos outros como superior, como quem é melhor ou superior, porque diante de Deus todos são iguais. E no ambiente da igreja não pode haver senhores e servos, todos são servos de Cristo, todos estão e devem exercer sujeição mútua, um sujeito aos outros. É possível que no ambiente da igreja um funcionário no ambiente da igreja, possa exercer liderança e influência sobre o seu patrão, porque na igreja o funcionário é o presbítero, e na igreja o patrão é um outro membro que está sujeito à liderança do presbítero, e no ambiente para fora da igreja as relações mudam, se invertem a relação de liderança. Aquele que era o presbítero e que exerce função de liderança sobre os demais na igreja, na firma é o subordinado daquele irmão. Então, meus irmãos, esta relação de igualdade, ela deve continuar, assim como há a sujeição mútua entre irmãos no ambiente do culto. Essa sujeição mútua, ela se estende para todos os ambientes. Meus queridos irmãos, por meio desse princípio, o apóstolo Paulo está estabelecendo aqui algo revolucionário para os seus dias. Naqueles dias havia-se uma cosmovisão, uma maneira de enxergar a vida, de que o patrão não poderia nem ter amizade com os seus servos e empregados. Mas aqui dentro da igreja, o apóstolo Paulo está dizendo, todos são iguais. Perante Cristo, todos são servos e devem se sujeitar mutuamente uns aos outros, porque todos são dignos, todos têm o mesmo valor diante do Senhor. Isso seria, meus irmãos, impactante para aqueles dias.
o que o apóstolo Paulo está estabelecendo aqui na igreja em Éfeso era algo alarmante para aqueles dias. Ou seja, quando as pessoas, quando a sociedade daquela época testemunhasse os patrões crentes tratando com dignidade, tratando com respeito aos seus servos e empregados, aquilo seria um testemunho poderoso do reino de Deus, da presença do reino de Deus naquela cidade. Assim também, meus irmãos, nós manifestamos a presença do reino de Deus quando nós tratamos bem nossos subordinados. Se eu exerço uma função de chefia, não é por causa disso que eu devo pisar nas pessoas, mas conforme o princípio do Evangelho, aquele que quer ser o maior, seja o servo de todos. Portanto, nós devemos, meus amados irmãos, servir a todos e usar a posição que nós porventura desempenhamos como chefia ou como empregador ou como patrão para servir, para respeitar e reconhecer o valor e a dignidade das pessoas e não para explorar delas. O apóstolo Paulo segue estabelecendo alguns princípios, depois de tratar do princípio da igualdade, que todos são iguais perante Cristo e são servos de Cristo. Ele agora trata do princípio da equidade. O que diz o texto? Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Todos deveriam entender que há um Deus todo-poderoso nos céus, um Deus altíssimo, e este Deus está acima de todos. Este Deus que está acima de todos é o mesmo que com reto juízo vai julgar a todos, independente da condição social, independente da cor da pele, independente de qualquer outra divisão que possa existir nos nossos dias. Diante de Deus todos são iguais e serão julgados conforme os seus pecados, as suas ações. Meus amados irmãos, quando Paulo diz isso, que Deus está nos céus, ele também está dizendo que Deus vai julgar com reto juízo, independente da posição que aquelas pessoas estejam exercendo. Não é porque fulano de tal tem mais condição financeira que ele vai ser privilegiado diante de Deus. Não haverá a acepção de pessoas, não haverá diferenças. Deus vai julgar com reto juízo, independente se é rico, se é pobre. Todos estão submetidos ao reto juízo do Senhor. E é por isso que os patrões deveriam tratar bem, com dignidade e respeito também, os seus servos, os seus subordinados, porque todos serão julgados por Deus e ninguém está acima do Senhor. Portanto, meus irmãos, finalizando este ponto, para fazermos algumas aplicações finais, é inaceitável que patrões crentes submetam seus empregados à condição de humilhação ou a condições de ameaças. O apóstolo Paulo é específico nesse sentido. Possivelmente naquela época houvesse cristãos ou pessoas ditas cristãs que submetessem seus empregados ou seus servos a condições de ameaças, de castigos físicos ou até mesmo de humilhações públicas. O apóstolo Paulo, ele trata dessa questão e isso é aplicável para nós nos dias de hoje. Existe muita gente, quantos cristãos que sobem a uma posição elevada financeiramente e esquecem-se de que tem um Deus nos céus que vai julgar a todos. Esquecendo-se disso, passam a humilhar as pessoas, passam a tratar mal as pessoas. Que essa não seja a nossa atitude. Meus amados irmãos, concluindo aqui a nossa exposição desse texto, façamos algumas aplicações para a nossa vida. Precisamos tomar cuidado, precisamos prestar atenção para não sermos hipócritas, para não pregarmos uma coisa e vivermos outra totalmente diferente. A gente vive reclamando de que nosso trabalho não é bem remunerado. A gente vive verbalizando isso, de que nossa profissão deveria ser mais reconhecida, mais valorizada, melhor remunerada. Mas muitas das vezes nós não reconhecemos o trabalho das pessoas que estão sobre nossa subordinação. Muitas das vezes
nós remuneramos mal ou não damos o devido valor ao trabalho dos outros. Qual é o valor mínimo da força de trabalho de um ser humano? Qual é o valor da força de trabalho de uma pessoa no contexto nosso, no contexto brasileiro? Quanto vale uma hora de trabalho de uma pessoa? Meus amados irmãos, antes de usufruirmos do serviço de qualquer pessoa que seja, nós devemos prestar atenção nisso, honrar o nome de Deus com isso. É importante observarmos o que diz a palavra de Deus e observarmos também os regulamentos, os regulamentos legislativos que regulam os contratos de trabalho, a relação de trabalho da nossa sociedade, para não incorrermos no risco de darmos um péssimo testemunho do Evangelho sendo processado ou até mesmo criminalizado por questões trabalhistas. É inaceitável, meus irmãos, que nós venhamos, conhecedores da palavra e também conhecedores, de certa maneira, da legislação, submetermos pessoas a trabalhos mal remunerados ou até mesmo degradantes. Pensemos sobre isso. É justo diante de Deus uma pessoa trabalhar a semana inteira e no final do mês receber 200, 300 reais pelo seu trabalho? Ela está sendo valorizada? Ela está sendo reconhecida? É fato, meus irmãos, que nós vivemos num contexto de cidade pequena e que nem todos e a maioria das pessoas não tem condição financeira de honrar o trabalho de uma pessoa com um mínimo, com um salário mínimo. Mas, a partir de 2017, com a reforma trabalhista, já é possível assinar a carteira de uma pessoa e pagar a ela apenas pelas horas trabalhadas. Fazendo isto, nós protegemos aquele trabalhador, eles têm as garantias previdenciárias e assim também nos protegemos de incorrermos em um processo judicial. Tanto o empregador como o trabalhador, ele é protegido por essa lei. Portanto, prestemos atenção, pesquisemos um pouco mais antes de contratarmos o serviço de alguém, estabelecermos um contrato de trabalho. Verifiquemos se nós estamos honrando o nome do Senhor no que nós estamos fazendo. Finalizando, meus irmãos, para concluirmos aqui, concluímos que a plenitude do Espírito Santo também exerce influência nas relações de trabalho. Em tudo o que nós fazemos, o Espírito Santo de Deus deve estar guiando e controlando as nossas vidas. Primeiro, se nós estamos na condição de funcionário, façamos esse trabalho da melhor forma que nós pudermos, com honestidade. Façamos esse trabalho com zelo, com dedicação, sabendo primeiramente que é do Senhor que vem a nossa recompensa, sabendo primeiramente que nós devemos fazer esse trabalho para a glória de Deus e glorificarmos o nome do nosso Senhor com o nosso trabalho. Assim também, do mesmo modo, se nós estamos na condição de patrões, de empregadores, de chefes, nós devemos exercer essa função de maneira a não abusar de nossa autoridade ou de nosso poder para humilhar as pessoas ou abusar, explorar do seu trabalho. Devemos exercer essa chefia para a glória de Deus, essa relação de trabalho na qual, porventura, estejamos na condição de patrão, isso deve ser feito para a glória de Deus. Do contrário, nós estaremos desonrando o nome do Senhor e dando um péssimo testemunho do Evangelho. Nós aguardamos no Senhor que esta palavra possa ter alcançado o seu coração, o coração de todos, e venhamos a buscar glorificar o nome de Deus, seja como funcionário, seja como empregador. Deus está interessado, Ele é o mais interessado na excelência do meu trabalho, na excelência de como eu trato as pessoas. E nisso, meus irmãos, certamente o Evangelho é glorificado, é exaltado e ele alcança o coração das pessoas, porque estamos ali dando um testemunho poderoso do Evangelho. Que Deus abençoe a vida de meus irmãos, a vida da igreja, que venhamos a viver os princípios da palavra de Deus em tudo o que nós fizermos. Em nome de Jesus Cristo, recebam esta palavra como uma palavra do Senhor e não como a palavra de homens. É Deus que fala conosco por meio das Sagradas Escrituras. Deus abençoe a vida dos irmãos.
vamos então orar para finalizarmos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos agradecer ao Senhor por Tua palavra, pela orientação que o Senhor nos dá, pelos princípios valiosos que o Senhor traz para nós, que esses princípios de igualdade, que esses princípios, ó Pai, de zelo, de fidelidade, venham governar as nossas vidas. Que sejamos plenos do Espírito Santo, totalmente guiados pelo poder do Teu Espírito nas nossas relações de trabalho. Seja como funcionários ou como patrões, em tudo venhamos a glorificar o Teu nome. Abençoa Teu povo, Senhor, e use as nossas vidas, onde quer que estejamos, para alcançarmos e expandirmos o Teu reino, expandirmos a Tua santa e poderosa palavra. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo vídeo.